assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Brandon é aquele tipo calado, inteligente, meio na dele, que já teve uma namorada chamada Emily, mas agora tá sozinho. Um dia, ele recebe uma ligação estranha da própria Emily, pedindo ajuda. Ela tá desesperada, falando umas palavras confusas, meio código. A ligação acaba de repente, e pouco tempo depois, Brandon encontra o corpo dela num túnel perto da escola, morta. Aí começa tudo. Brandon entra num modo detetive raiz. Ele quer descobrir o que aconteceu com a Emily por conta própria. Não confia na polícia nem em ninguém. Então ele começa a investigar sozinho, fuçando pelos cantos da escola, conversando com quem ela andava, tentando entender aquelas palavras que ela disse no telefone antes de morrer. E a cada passo, ele descobre uma coisa mais esquisita que a outra. Primeiro ele encontra o ex-amigo dele, o Brain, um nerd que ajuda nas investigações, tipo um informante. Com ele, Brandon começa a montar o quebra-cabeça. Emily andava com uma galera perigosa que se envolvia com drogas, e não eram só os valentões da escola, não. Era gente que realmente mexia com crime pesado. Um deles era o Tug, um cara super explosivo, que parece ter uma relação misteriosa com Emily. E o outro é o chefão da parada, um sujeito conhecido só como The Pin, que significa o alfinete. Agora pensa comigo, o Pin é um adolescente também, mas se comporta como um chefão da máfia. Mora com a mãe, anda com uma bengala e tem um clima todo sinistro. Brandon consegue se infiltrar nessa organização, fingindo estar do lado deles, só para chegar mais perto da verdade. Ele vai jogando dos dois lados, blefando, fingindo que sabe mais do que realmente sabe, e vai arrancando informação aqui e ali. Só que o negócio é perigoso. Ele apanha, se machuca, leva golpe e mesmo assim não para. A cada cena, mais coisa estranha aparece. Gente desaparecendo, ameaças, traições e um monte de reviravoltas. E tudo isso com aquele clima tenso, sabe? Como se algo fosse explodir a qualquer momento. E sabe o que é mais maluco? A galera do colégio age como se fossem adultos em um filme no ar. Aqueles filmes antigos de detetive. Eles falam todo sério, com frases rápidas e cheias de duplo sentido. Não tem piadinha, nem aquele drama de adolescente comum. Tudo é tratado com uma seriedade absurda, o que deixa tudo mais estranho e curioso. Conforme Brandon vai se aprofundando, ele descobre que a morte da Emily está ligada a um negócio de drogas que deu errado. Ela tinha roubado algo importante, ou sabia demais, e acabou se metendo com a pessoa errada. E quem parecia estar por trás de tudo era o próprio Tug, com quem ela tinha um rolo complicado. Mas tem um porém. Brandon começa a desconfiar que talvez tenha sido tudo arquitetado por alguém ainda mais esperto. E aí a história pega fogo. Tudo começa com o Brandon solitário, aquele garoto que anda com o capuz enfiado na cabeça, vive quieto e não faz questão de ter amigos. Ele já namorou uma garota chamada Emily, mas eles terminaram há um tempo e agora ela sumiu da vida dele. A questão é que ela aparece do nada. Liga pra ele super nervosa pedindo ajuda. E o jeito que ela fala é esquisito. Ela solta umas palavras aleatórias, como brick, poor frisco, tug, coisas que não fazem sentido imediato. Parece que ela tá tentando dizer algo escondido, como se tivesse medo de que alguém estivesse ouvindo. Brandon percebe que aquilo não é normal. Ele tenta ligar de volta, mas não consegue. Daí ele começa a procurar por ela, com a cabeça a mil, tentando entender o que aquelas palavras significam. É nessa busca que ele vai até um túnel de escoamento de água, um lugar meio escondido, e encontra o corpo da Emily estirado no chão. Ela tá morta, e a partir daí, tudo muda. A dor e a culpa batem forte. Brandon sente que ele devia ter feito alguma coisa antes, que talvez pudesse ter impedido. Então ele resolve agir. Mas ele não quer polícia, não quer conversa. Ele quer justiça do jeito dele. E para isso, ele começa a investigar por conta própria. O primeiro passo é procurar alguém em quem ele confia. O Brain. Esse é um garoto inteligente, meio deslocado, que fica sempre com um livro na mão e observa tudo. Brain vira tipo o Watson dele, ajudando a juntar as peças. Juntos eles tentam entender por onde a Emily andava, com quem ela falava e o que ela quis dizer naquela ligação confusa.
Eles descobrem que a Emily tinha se afastado dos antigos amigos e entrado numa turma nova, cheia de gente suspeita. Gente envolvida com drogas, com brigas e com um tipo de submundo que existe dentro da própria escola. Sim, a escola parece normal, mas tem uma galera ali que vive como se fosse parte de uma máfia juvenil. E no meio disso, aparecem nomes novos como o Tug, um cara violento, impulsivo, e o Pin, um sujeito que age como um chefão do crime. Brandon começa a se infiltrar nesse grupo, e ele faz isso na base da coragem. Vai se metendo onde não é chamado, provocando, cutucando os caras certos até ser notado. Ele leva surra, apanha feio, mas não desiste. O objetivo dele é claro: descobrir o que aconteceu com a Emily. E ele está disposto a passar por cima de tudo para chegar lá. Durante essa primeira parte da investigação, Brandon começa a notar que a Emily estava envolvida com algo bem perigoso. Ela tinha se aproximado do Tug. Talvez até tivesse um relacionamento com ele. E tem alguma coisa a ver com drogas. A palavra brick que ela disse no telefone, ele descobre, é usada para se referir a um tijolo de heroína. Ou seja, ela estava envolvida num negócio de tráfico, só que não para por aí. Brandon descobre que um desses tijolos foi adulterado. A droga foi cortada, misturada com outra substância, e isso causou um problemão dentro da organização do PIN. Um dos tijolos deu ruim, e agora tá rolando desconfiança entre os membros do grupo. E quem tá no meio disso tudo? Emily. Brandon, mesmo apanhando, segue firme. Ele começa a armar um plano. Quer se aproximar do PIN, fingindo interesse em entrar pro grupo, para assim descobrir mais. Mas tudo o que ele faz é milimetricamente calculado. Ele observa muito antes de agir, fala pouco, e tenta manter sempre o controle, mesmo quando tá quase desabando por dentro. A gente vê que Brandon não é só inteligente, ele é resistente. Mesmo com o rosto todo machucado e sem dormir direito, ele continua cavando, perguntando, indo atrás de respostas. Porque para ele, não é só sobre justiça. É também sobre amor, saudade, culpa. A Emily pode ter cometido erros, pode ter se metido com gente errada, mas ele ainda se importa com ela. E isso dá força para ele continuar. Depois de descobrir que a Emily estava envolvida com um grupo que mexia com drogas e que a palavra brick significava um pacote de heroína, o Brandon percebe que precisa se infiltrar de verdade na organização para descobrir o que realmente aconteceu. E aí ele começa a se aproximar de uma figura bem esquisita: o Pin. Esse é o chefão do pedaço. Um adolescente que age como um mafioso veterano. Anda de bengala, tem uma postura toda formal, fala com frases enigmáticas e mora com a mãe numa casa meio sombria. Sim, a mãe tá sempre por ali, servindo suco ou sanduíche, como se nada de errado estivesse acontecendo. Totalmente surreal. O Pin comanda o tráfico da região, e mesmo sendo jovem, todos têm medo dele. Ele é calmo, calculista e sempre tem alguém por trás das cortinas, e é justamente por isso que o Brandon precisa entrar no círculo de confiança dele. Mas como? Se metendo em brigas, se mostrando útil, blefando como se soubesse mais do que realmente sabe. Ele vai testando os limites, se colocando em situações perigosas, sempre com um plano escondido na cabeça. Quem não gosta nada disso é o Tug, o braço direito do Pin, mas que age por conta própria. O Tug é explosivo, meio sem controle, e tá claramente envolvido emocionalmente com a Emily. Brandon percebe isso logo. O Tug ainda estava apaixonado por ela, ou se sentia culpado, não dá para saber de cara. O fato é que ele não confia no Brandon, e os dois vivem numa tensão constante. Uma hora parece que vão se matar, outra hora parece que viraram aliados temporários. Nesse ponto do filme, a tensão sobe bastante. Brandon começa a ter acessos de dor. Tá sempre machucado, anda mancando, com o rosto inchado. Mas continua firme. Ele percebe que o tal brick de heroína que deu problema foi adulterado por alguém dentro da organização, e isso causou um rombo. Pior, Emily estava conectada a isso. Talvez ela tivesse roubado parte da droga ou descoberto algo que não deveria. E tem outra figura entrando no jogo: a Laura. Ela é uma garota misteriosa que vive nas festas da elite estudantil, meio sedutora, cheia de segredos. Laura começa a se aproximar do Brandon, se oferecendo para ajudar. Mas o clima é estranho. Ele não confia nela. E a gente também não. Ela sabe mais do que diz, mas fica sempre falando por meias palavras. E o Brandon sabe que ela pode estar mentindo, só não entende ainda o quanto. Enquanto isso,
O Pin começa a desconfiar do Tug. Eles começam a ter desentendimentos. E Brandon fica no meio dos dois. Ele percebe que o grupo está prestes a rachar. Tug quer agir por impulso, resolver tudo na força. O Pin prefere manter o controle. Brandon usa isso a seu favor. Ele fica alimentando a tensão entre os dois para que um acabe destruindo o outro. Tudo para chegar na verdade sobre a Emily. Brandon é aquele tipo calado, inteligente, meio na dele, que já teve uma namorada chamada Emily, mas agora tá sozinho. Um dia, ele recebe uma ligação estranha da própria Emily, pedindo ajuda. Ela tá desesperada, falando umas palavras confusas, meio código. A ligação acaba de repente, e pouco tempo depois, Brandon encontra o corpo dela num túnel perto da escola. Morta. Aí começa tudo. Brandon entra num modo detetive raiz. Ele quer descobrir o que aconteceu com a Emily por conta própria. Não confia na polícia nem em ninguém. Então ele começa a investigar sozinho, fuçando pelos cantos da escola, conversando com quem ela andava, tentando entender aquelas palavras que ela disse no telefone antes de morrer. E a cada passo, ele descobre uma coisa mais esquisita que a outra. Primeiro ele encontra o ex-amigo dele, o Brain, um nerd que ajuda nas investigações, tipo um informante. Com ele, Brandon começa a montar o quebra-cabeça. Emily andava com uma galera perigosa que se envolvia com drogas, e não eram só os valentões da escola, não. Era gente que realmente mexia com crime pesado. Um deles era o Tug, um cara super explosivo, que parece ter uma relação misteriosa com Emily. E o outro é o chefão da parada, um sujeito conhecido só como The Pin, que significa o alfinete. Agora pensa comigo, o Pin é um adolescente também, mas se comporta como um chefão da máfia. Mora com a mãe, anda com uma bengala e tem um clima todo sinistro. Brandon consegue se infiltrar nessa organização, fingindo estar do lado deles, só para chegar mais perto da verdade. Ele vai jogando dos dois lados, blefando, fingindo que sabe mais do que realmente sabe, e vai arrancando informação aqui e ali. Só que o negócio é perigoso. Ele apanha, se machuca, leva golpe e mesmo assim não para. A cada cena, mais coisa estranha aparece. Gente desaparecendo, ameaças, traições e um monte de reviravoltas. E tudo isso com aquele clima tenso, sabe? Como se algo fosse explodir a qualquer momento. E sabe o que é mais maluco? A galera do colégio age como se fossem adultos em um filme no ar. Aqueles filmes antigos de detetive. Eles falam todo sério, com frases rápidas e cheias de duplo sentido. Não tem piadinha, nem aquele drama de adolescente comum. Tudo é tratado com uma seriedade absurda, o que deixa tudo mais estranho e curioso. Conforme Brandon vai se aprofundando, ele descobre que a morte da Emily está ligada a um negócio de drogas que deu errado. Ela tinha roubado algo importante, ou sabia demais, e acabou se metendo com a pessoa errada. E quem parecia estar por trás de tudo era o próprio Tug, com quem ela tinha um rolo complicado. Mas tem um porém. Brandon começa a desconfiar que talvez tenha sido tudo arquitetado por alguém ainda mais esperto. E aí a história pega fogo. Tudo começa com o Brandon solitário, aquele garoto que anda com o capuz enfiado na cabeça, vive quieto e não faz questão de ter amigos. Ele já namorou uma garota chamada Emily, mas eles terminaram há um tempo e agora ela sumiu da vida dele. A questão é que ela aparece do nada. Liga pra ele super nervosa pedindo ajuda. E o jeito que ela fala é esquisito. Ela solta umas palavras aleatórias, como brick, poor frisco, tug, coisas que não fazem sentido imediato. Parece que ela tá tentando dizer algo escondido, como se tivesse medo de que alguém estivesse ouvindo. Brandon percebe que aquilo não é normal. Ele tenta ligar de volta, mas não consegue. Daí ele começa a procurar por ela, com a cabeça a mil, tentando entender o que aquelas palavras significam. É nessa busca que ele vai até um túnel de escoamento de água, um lugar meio escondido, e encontra o corpo da Emily estirado no chão. Ela tá morta, e a partir daí, tudo muda. A dor e a culpa batem forte. Brandon sente que ele devia ter feito alguma coisa antes, que talvez pudesse ter impedido. Então ele resolve agir. Mas ele não quer polícia, não quer conversa. Ele quer justiça do jeito dele. E para isso, ele começa a investigar por conta própria. O primeiro passo é procurar alguém em quem ele confia. O Brain. Esse é um garoto inteligente, meio deslocado, que fica sempre com um livro na mão e observa tudo.
Brain vira tipo o Watson dele, ajudando a juntar as peças. Juntos eles tentam entender por onde a Emily andava, com quem ela falava e o que ela quis dizer naquela ligação confusa. Eles descobrem que a Emily tinha se afastado dos antigos amigos e entrado numa turma nova, cheia de gente suspeita. Gente envolvida com drogas, com brigas e com um tipo de submundo que existe dentro da própria escola. Sim, a escola parece normal, mas tem uma galera ali que vive como se fosse parte de uma máfia juvenil. E no meio disso, aparecem nomes novos como o Tug, um cara violento, impulsivo, e o Pin, um sujeito que age como um chefão do crime. Brandon começa a se infiltrar nesse grupo. E ele faz isso na base da coragem. Vai se metendo onde não é chamado, provocando, cutucando os caras certos até ser notado. Ele leva surra, apanha feio, mas não desiste. O objetivo dele é claro: descobrir o que aconteceu com a Emily. E ele está disposto a passar por cima de tudo para chegar lá. Durante essa primeira parte da investigação, Brandon começa a notar que a Emily estava envolvida com algo bem perigoso. Ela tinha se aproximado do Tug, talvez até tivesse um relacionamento com ele. E tem alguma coisa a ver com drogas. A palavra brick que ela disse no telefone, ele descobre, é usada para se referir a um tijolo de heroína. Ou seja, ela estava envolvida num negócio de tráfico, só que não para por aí. Brandon descobre que um desses tijolos foi adulterado. A droga foi cortada, misturada com outra substância, e isso causou um problemão dentro da organização do PIN. Um dos tijolos deu ruim, e agora tá rolando desconfiança entre os membros do grupo. E quem tá no meio disso tudo? Emily. Brandon, mesmo apanhando, segue firme. Ele começa a armar um plano. Quer se aproximar do PIN, fingindo interesse em entrar pro grupo, para assim descobrir mais. Mas tudo o que ele faz é milimetricamente calculado. Ele observa muito antes de agir, fala pouco, e tenta manter sempre o controle, mesmo quando tá quase desabando por dentro. A gente vê que Brandon não é só inteligente, ele é resistente. Mesmo com o rosto todo machucado e sem dormir direito, ele continua cavando, perguntando, indo atrás de respostas. Porque para ele, não é só sobre justiça, é também sobre amor, saudade, culpa. A Emily pode ter cometido erros, pode ter se metido com gente errada, mas ele ainda se importa com ela. E isso dá força para ele continuar. Depois de descobrir que a Emily estava envolvida com um grupo que mexia com drogas e que a palavra brick significava um pacote de heroína, o Brandon percebe que precisa se infiltrar de verdade na organização para descobrir o que realmente aconteceu. E aí ele começa a se aproximar de uma figura bem esquisita. O Pin. Esse é o chefão do pedaço. Um adolescente que age como um mafioso veterano. Anda de bengala, tem uma postura toda formal, fala com frases enigmáticas e mora com a mãe numa casa meio sombria. Sim, a mãe tá sempre por ali, servindo suco ou sanduíche, como se nada de errado estivesse acontecendo. Totalmente surreal. O Pin comanda o tráfico da região, e mesmo sendo jovem, todos têm medo dele. Ele é calmo, calculista e sempre tem alguém por trás das cortinas, e é justamente por isso que o Brandon precisa entrar no círculo de confiança dele. Mas como? Se metendo em brigas, se mostrando útil, blefando como se soubesse mais do que realmente sabe. Ele vai testando os limites, se colocando em situações perigosas, sempre com um plano escondido na cabeça. Quem não gosta nada disso é o Tug, o braço direito do Pin, mas que age por conta própria. O Tug é explosivo, meio sem controle, e está claramente envolvido emocionalmente com a Emily. Brandon percebe isso logo. O Tug ainda estava apaixonado por ela, ou se sentia culpado, não dá para saber de cara. O fato é que ele não confia no Brandon, e os dois vivem numa tensão constante. Uma hora parece que vão se matar, outra hora parece que viraram aliados temporários. Nesse ponto do filme, a tensão sobe bastante. Brandon começa a ter acessos de dor. Tá sempre machucado, anda mancando, com o rosto inchado. Mas continua firme. Ele percebe que o tal brick de heroína que deu problema foi adulterado por alguém dentro da organização, e isso causou um rombo. Pior, Emily estava conectada a isso. Talvez ela tivesse roubado parte da droga ou descoberto algo que não deveria. E tem outra figura entrando no jogo, a Laura. Ela é uma garota misteriosa que vive nas festas da elite estudantil, meio sedutora, cheia de segredos. Laura começa a se aproximar do Brandon, se oferecendo para ajudar. Mas o clima é estranho.
Ele não confia nela. E a gente também não. Ela sabe mais do que diz, mas fica sempre falando por meias palavras. E o Brandon sabe que ela pode estar mentindo, só não entende ainda o quanto. Enquanto isso, o Pin começa a desconfiar do Tug. Eles começam a ter desentendimentos. E Brandon fica no meio dos dois. Ele percebe que o grupo está prestes a rachar. Tug quer agir por impulso, resolver tudo na força. O Pin prefere manter o controle. Brandon usa isso a seu favor. Ele fica alimentando a tensão entre os dois para que um acabe destruindo o outro. Tudo para chegar na verdade sobre a Emily. Brandon é aquele tipo calado, inteligente, meio na dele, que já teve uma namorada chamada Emily, mas agora tá sozinho. Um dia, ele recebe uma ligação estranha da própria Emily, pedindo ajuda. Ela tá desesperada, falando umas palavras confusas, meio código. A ligação acaba de repente, e pouco tempo depois, Brandon encontra o corpo dela num túnel perto da escola. Morta. Aí começa tudo. Brandon entra num modo detetive raiz. Ele quer descobrir o que aconteceu com a Emily por conta própria. Não confia na polícia nem em ninguém. Então ele começa a investigar sozinho, fuçando pelos cantos da escola, conversando com quem ela andava, tentando entender aquelas palavras que ela disse no telefone antes de morrer. E a cada passo, ele descobre uma coisa mais esquisita que a outra. Primeiro ele encontra o ex-amigo dele, o Brain, um nerd que ajuda nas investigações, tipo um informante. Com ele, Brandon começa a montar o quebra-cabeça. Emily andava com uma galera perigosa que se envolvia com drogas, e não eram só os valentões da escola, não. Era gente que realmente mexia com crime pesado. Um deles era o Tug, um cara super explosivo, que parece ter uma relação misteriosa com Emily. E o outro é o chefão da parada, um sujeito conhecido só como The Pin, que significa o alfinete. Agora pensa comigo, o Pin é um adolescente também, mas se comporta como um chefão da máfia. Mora com a mãe, anda com uma bengala e tem um clima todo sinistro. Brandon consegue se infiltrar nessa organização, fingindo estar do lado deles, só para chegar mais perto da verdade. Ele vai jogando dos dois lados, blefando, fingindo que sabe mais do que realmente sabe, e vai arrancando informação aqui e ali. Só que o negócio é perigoso. Ele apanha, se machuca, leva golpe e mesmo assim não para. A cada cena, mais coisa estranha aparece. Gente desaparecendo, ameaças, traições e um monte de reviravoltas. E tudo isso com aquele clima tenso, sabe? Como se algo fosse explodir a qualquer momento. E sabe o que é mais maluco? A galera do colégio age como se fossem adultos em um filme no ar. Aqueles filmes antigos de detetive. Eles falam todo sério, com frases rápidas e cheias de duplo sentido. Não tem piadinha, nem aquele drama de adolescente comum. Tudo é tratado com uma seriedade absurda, o que deixa tudo mais estranho e curioso. Conforme Brandon vai se aprofundando, ele descobre que a morte da Emily está ligada a um negócio de drogas que deu errado. Ela tinha roubado algo importante, ou sabia demais, e acabou se metendo com a pessoa errada. E quem parecia estar por trás de tudo era o próprio Tug, com quem ela tinha um rolo complicado. Mas tem um porém. Brandon começa a desconfiar que talvez tenha sido tudo arquitetado por alguém ainda mais esperto. E aí a história pega fogo. Tudo começa com o Brandon solitário, aquele garoto que anda com o capuz enfiado na cabeça, vive quieto e não faz questão de ter amigos. Ele já namorou uma garota chamada Emily, mas eles terminaram há um tempo e agora ela sumiu da vida dele. A questão é que ela aparece do nada. Liga pra ele super nervosa, pedindo ajuda. E o jeito que ela fala é esquisito. Ela solta umas palavras aleatórias, como brick, poor frisco, tug, coisas que não fazem sentido imediato. Parece que ela tá tentando dizer algo escondido, como se tivesse medo de que alguém estivesse ouvindo. Brandon percebe que aquilo não é normal. Ele tenta ligar de volta, mas não consegue. Daí ele começa a procurar por ela, com a cabeça a mil, tentando entender o que aquelas palavras significam. É nessa busca que ele vai até um túnel de escoamento de água, um lugar meio escondido, e encontra o corpo da Emily estirado no chão. Ela tá morta, e a partir daí, tudo muda. A dor e a culpa batem forte. Brandon sente que ele devia ter feito alguma coisa antes, que talvez pudesse ter impedido. Então ele resolve agir. Mas ele não quer polícia, não quer conversa. Ele quer justiça do jeito dele. E para isso,
ele começa a investigar por conta própria. O primeiro passo é procurar alguém em quem ele confia. O Brain. Esse é um garoto inteligente, meio deslocado, que fica sempre com um livro na mão e observa tudo. Brain vira tipo o Watson dele, ajudando a juntar as peças. Juntos eles tentam entender por onde a Emily andava, com quem ela falava e o que ela quis dizer naquela ligação confusa. Eles descobrem que a Emily tinha se afastado dos antigos amigos e entrado numa turma nova, cheia de gente suspeita. Gente envolvida com drogas, com brigas e com um tipo de submundo que existe dentro da própria escola. Sim, a escola parece normal, mas tem uma galera ali que vive como se fosse parte de uma máfia juvenil. E no meio disso, aparecem nomes novos como o Tug, um cara violento, impulsivo, e o Pin, um sujeito que age como um chefão do crime. Brandon começa a se infiltrar nesse grupo. E ele faz isso na base da coragem. Vai se metendo onde não é chamado, provocando, cutucando os caras certos até ser notado. Ele leva surra, apanha feio, mas não desiste. O objetivo dele é claro: descobrir o que aconteceu com a Emily. E ele está disposto a passar por cima de tudo para chegar lá. Durante essa primeira parte da investigação, Brandon começa a notar que a Emily estava envolvida com algo bem perigoso. Ela tinha se aproximado do Tug. Talvez até tivesse um relacionamento com ele. E tem alguma coisa a ver com drogas. A palavra brick que ela disse no telefone, ele descobre, é usada para se referir a um tijolo de heroína. Ou seja, ela estava envolvida num negócio de tráfico, só que não para por aí. Brandon descobre que um desses tijolos foi adulterado. A droga foi cortada, misturada com outra substância, e isso causou um problemão dentro da organização do PIN. Um dos tijolos deu ruim, e agora tá rolando desconfiança entre os membros do grupo. E quem tá no meio disso tudo? Emily. Brandon, mesmo apanhando, segue firme. Ele começa a armar um plano. Quer se aproximar do PIN, fingindo interesse em entrar pro grupo, para assim descobrir mais. Mas tudo o que ele faz é milimetricamente calculado. Ele observa muito antes de agir, fala pouco, e tenta manter sempre o controle, mesmo quando tá quase desabando por dentro. A gente vê que Brandon não é só inteligente, ele é resistente. Mesmo com o rosto todo machucado e sem dormir direito, ele continua cavando, perguntando, indo atrás de respostas. Porque para ele, não é só sobre justiça. É também sobre amor, saudade, culpa. A Emily pode ter cometido erros, pode ter se metido com gente errada, mas ele ainda se importa com ela. E isso dá força para ele continuar. Depois de descobrir que a Emily estava envolvida com um grupo que mexia com drogas e que a palavra brick significava um pacote de heroína, o Brandon percebe que precisa se infiltrar de verdade na organização para descobrir o que realmente aconteceu. E aí ele começa a se aproximar de uma figura bem esquisita. O Pin. Esse é o chefão do pedaço. Um adolescente que age como um mafioso veterano. Anda de bengala, tem uma postura toda formal, fala com frases enigmáticas e mora com a mãe numa casa meio sombria. Sim, a mãe tá sempre por ali, servindo suco ou sanduíche, como se nada de errado estivesse acontecendo. Totalmente surreal. O Pin comanda o tráfico da região, e mesmo sendo jovem, todos têm medo dele. Ele é calmo, calculista e sempre tem alguém por trás das cortinas, e é justamente por isso que o Brandon precisa entrar no círculo de confiança dele. Mas como? Se metendo em brigas, se mostrando útil, blefando como se soubesse mais do que realmente sabe. Ele vai testando os limites, se colocando em situações perigosas, sempre com um plano escondido na cabeça. Quem não gosta nada disso é o Tug, o braço direito do Pin, mas que age por conta própria. O Tug é explosivo, meio sem controle, e tá claramente envolvido emocionalmente com a Emily. Brandon percebe isso logo. O Tug ainda estava apaixonado por ela, ou se sentia culpado, não dá para saber de cara. O fato é que ele não confia no Brandon, e os dois vivem numa tensão constante. Uma hora parece que vão se matar, outra hora parece que viraram aliados temporários. Nesse ponto do filme, a tensão sobe bastante. Brandon começa a ter acessos de dor. Tá sempre machucado, anda mancando, com o rosto inchado. Mas continua firme. Ele percebe que o tal brick de heroína que deu problema foi adulterado por alguém dentro da organização, e isso causou um rombo. Pior, Emily estava conectada a isso. Talvez ela tivesse roubado parte da droga ou descoberto algo que não deveria.
E tem outra figura entrando no jogo, a Laura. Ela é uma garota misteriosa que vive nas festas da elite estudantil, meio sedutora, cheia de segredos. Laura começa a se aproximar do Brandon, se oferecendo para ajudar. Mas o clima é estranho. Ele não confia nela. E a gente também não. Ela sabe mais do que diz, mas fica sempre falando por meias palavras. E o Brandon sabe que ela pode estar mentindo, só não entende ainda o quanto. Enquanto isso, o Pin começa a desconfiar do Tug. Eles começam a ter desentendimentos. E Brandon fica no meio dos dois. Ele percebe que o grupo está prestes a rachar. Tug quer agir por impulso, resolver tudo na força. O Pin prefere manter o controle. Brandon usa isso a seu favor. Ele fica alimentando a tensão entre os dois para que um acabe destruindo o outro. Tudo para chegar na verdade sobre a Emily. Brandon é aquele tipo calado, inteligente, meio na dele, que já teve uma namorada chamada Emily, mas agora tá sozinho. Um dia, ele recebe uma ligação estranha da própria Emily, pedindo ajuda. Ela tá desesperada, falando umas palavras confusas, meio código. A ligação acaba de repente, e pouco tempo depois, Brandon encontra o corpo dela num túnel perto da escola. Morta. Aí começa tudo. Brandon entra num modo detetive raiz. Ele quer descobrir o que aconteceu com a Emily por conta própria. Não confia na polícia nem em ninguém. Então ele começa a investigar sozinho, fuçando pelos cantos da escola, conversando com quem ela andava, tentando entender aquelas palavras que ela disse no telefone antes de morrer. E a cada passo, ele descobre uma coisa mais esquisita que a outra. Primeiro ele encontra o ex-amigo dele, o Brain, um nerd que ajuda nas investigações, tipo um informante. Com ele, Brandon começa a montar o quebra-cabeça. Emily andava com uma galera perigosa que se envolvia com drogas, e não eram só os valentões da escola, não. Era gente que realmente mexia com crime pesado. Um deles era o Tug, um cara super explosivo, que parece ter uma relação misteriosa com Emily. E o outro é o chefão da parada, um sujeito conhecido só como The Pin, que significa o alfinete. Agora pensa comigo, o Pin é um adolescente também, mas se comporta como um chefão da máfia. Mora com a mãe, anda com uma bengala e tem um clima todo sinistro. Brandon consegue se infiltrar nessa organização, fingindo estar do lado deles, só para chegar mais perto da verdade. Ele vai jogando dos dois lados, blefando, fingindo que sabe mais do que realmente sabe, e vai arrancando informação aqui e ali. Só que o negócio é perigoso. Ele apanha, se machuca, leva golpe, e mesmo assim não para. A cada cena, mais coisa estranha aparece. Gente desaparecendo, ameaças, traições e um monte de reviravoltas. E tudo isso com aquele clima tenso, sabe? Como se algo fosse explodir a qualquer momento. E sabe o que é mais maluco? A galera do colégio age como se fossem adultos em um filme no ar. Aqueles filmes antigos de detetive. Eles falam todo sério, com frases rápidas e cheias de duplo sentido. Não tem piadinha, nem aquele drama de adolescente comum. Tudo é tratado com uma seriedade absurda, o que deixa tudo mais estranho e curioso. Conforme Brandon vai se aprofundando, ele descobre que a morte da Emily está ligada a um negócio de drogas que deu errado. Ela tinha roubado algo importante, ou sabia demais, e acabou se metendo com a pessoa errada. E quem parecia estar por trás de tudo era o próprio Tug, com quem ela tinha um rolo complicado. Mas tem um porém. Brandon começa a desconfiar que talvez tenha sido tudo arquitetado por alguém ainda mais esperto. E aí a história pega fogo. Tudo começa com o Brandon solitário, aquele garoto que anda com o capuz enfiado na cabeça, vive quieto e não faz questão de ter amigos. Ele já namorou uma garota chamada Emily, mas eles terminaram há um tempo e agora ela sumiu da vida dele. A questão é que ela aparece do nada. Liga pra ele super nervosa pedindo ajuda. E o jeito que ela fala é esquisito. Ela solta umas palavras aleatórias, como brick, poor frisco, tug, coisas que não fazem sentido imediato. Parece que ela tá tentando dizer algo escondido, como se tivesse medo de que alguém estivesse ouvindo. Brandon percebe que aquilo não é normal. Ele tenta ligar de volta, mas não consegue. Daí ele começa a procurar por ela, com a cabeça a mil, tentando entender o que aquelas palavras significam. É nessa busca que ele vai até um túnel de escoamento de água, um lugar meio escondido, e encontra o corpo da Emily estirado no chão. Ela tá morta, e a partir daí, tudo muda. A dor e a culpa batem forte.
Brandon sente que ele devia ter feito alguma coisa antes, que talvez pudesse ter impedido. Então ele resolve agir. Mas ele não quer polícia, não quer conversa. Ele quer justiça do jeito dele. E para isso, ele começa a investigar por conta própria. O primeiro passo é procurar alguém em quem ele confia. O Brain. Esse é um garoto inteligente, meio deslocado, que fica sempre com um livro na mão e observa tudo. Brain vira tipo o Watson dele, ajudando a juntar as peças. Juntos eles tentam entender por onde a Emily andava, com quem ela falava e o que ela quis dizer naquela ligação confusa. Eles descobrem que a Emily tinha se afastado dos antigos amigos e entrado numa turma nova, cheia de gente suspeita. Gente envolvida com drogas, com brigas e com um tipo de submundo que existe dentro da própria escola. Sim, a escola parece normal, mas tem uma galera ali que vive como se fosse parte de uma máfia juvenil. E no meio disso, aparecem nomes novos como o Tug, um cara violento, impulsivo, e o Pin, um sujeito que age como um chefão do crime. Brandon começa a se infiltrar nesse grupo. E ele faz isso na base da coragem. Vai se metendo onde não é chamado, provocando, cutucando os caras certos até ser notado. Ele leva surra, apanha feio, mas não desiste. O objetivo dele é claro: descobrir o que aconteceu com a Emily. E ele está disposto a passar por cima de tudo para chegar lá. Durante essa primeira parte da investigação, Brandon começa a notar que a Emily estava envolvida com algo bem perigoso. Ela tinha se aproximado do Tug, talvez até tivesse um relacionamento com ele. E tem alguma coisa a ver com drogas. A palavra brick que ela disse no telefone, ele descobre, é usada para se referir a um tijolo de heroína. Ou seja, ela estava envolvida num negócio de tráfico, só que não para por aí. Brandon descobre que um desses tijolos foi adulterado. A droga foi cortada, misturada com outra substância, e isso causou um problemão dentro da organização do PIN. Um dos tijolos deu ruim, e agora tá rolando desconfiança entre os membros do grupo. E quem tá no meio disso tudo? Emily. Brandon, mesmo apanhando, segue firme. Ele começa a armar um plano. Quer se aproximar do PIN, fingindo interesse em entrar pro grupo, para assim descobrir mais. Mas tudo o que ele faz é milimetricamente calculado. Ele observa muito antes de agir, fala pouco, e tenta manter sempre o controle, mesmo quando tá quase desabando por dentro. A gente vê que Brandon não é só inteligente, ele é resistente. Mesmo com o rosto todo machucado e sem dormir direito, ele continua cavando, perguntando, indo atrás de respostas. Porque para ele, não é só sobre justiça, é também sobre amor, saudade, culpa. A Emily pode ter cometido erros, pode ter se metido com gente errada, mas ele ainda se importa com ela. E isso dá força para ele continuar. Depois de descobrir que a Emily estava envolvida com um grupo que mexia com drogas e que a palavra brick significava um pacote de heroína, o Brandon percebe que precisa se infiltrar de verdade na organização para descobrir o que realmente aconteceu. E aí ele começa a se aproximar de uma figura bem esquisita. O Pin. Esse é o chefão do pedaço. Um adolescente que age como um mafioso veterano. Anda de bengala, tem uma postura toda formal, fala com frases enigmáticas e mora com a mãe numa casa meio sombria. Sim, a mãe tá sempre por ali, servindo suco ou sanduíche, como se nada de errado estivesse acontecendo. Totalmente surreal. O Pin comanda o tráfico da região. E mesmo sendo jovem, todos têm medo dele. Ele é calmo, calculista e sempre tem alguém por trás das cortinas. E é justamente por isso que o Brandon precisa entrar no círculo de confiança dele. Mas como? Se metendo em brigas, se mostrando útil, blefando como se soubesse mais do que realmente sabe. Ele vai testando os limites, se colocando em situações perigosas, sempre com um plano escondido na cabeça. Quem não gosta nada disso é o Tug, o braço direito do Pin, mas que age por conta própria. O Tug é explosivo, meio sem controle, e tá claramente envolvido emocionalmente com a Emily. Brandon percebe isso logo. O Tug ainda estava apaixonado por ela, ou se sentia culpado, não dá para saber de cara. O fato é que ele não confia no Brandon, e os dois vivem numa tensão constante. Uma hora parece que vão se matar, outra hora parece que viraram aliados temporários. Nesse ponto do filme, a tensão sobe bastante. Brandon começa a ter acessos de dor. Tá sempre machucado, anda mancando, com o rosto inchado. Mas continua firme. Ele percebe que o tal brick de heroína que deu problema
foi adulterado por alguém dentro da organização, e isso causou um rombo. Pior, Emily estava conectada a isso. Talvez ela tivesse roubado parte da droga ou descoberto algo que não deveria. E tem outra figura entrando no jogo, a Laura. Ela é uma garota misteriosa que vive nas festas da elite estudantil, meio sedutora, cheia de segredos. Laura começa a se aproximar do Brandon, se oferecendo para ajudar. Mas o clima é estranho. Ele não confia nela. E a gente também não. Ela sabe mais do que diz, mas fica sempre falando por meias palavras. E o Brandon sabe que ela pode estar mentindo, só não entende ainda o quanto. Enquanto isso, o Pin começa a desconfiar do Tug. Eles começam a ter desentendimentos. E Brandon fica no meio dos dois. Ele percebe que o grupo está prestes a rachar. Tug quer agir por impulso, resolver tudo na força. O Pin prefere manter o controle. Brandon usa isso a seu favor. Ele fica alimentando a tensão entre os dois para que um acabe destruindo o outro. Tudo para chegar na verdade sobre a Emily. Brandon é aquele tipo calado, inteligente, meio na dele, que já teve uma namorada chamada Emily, mas agora tá sozinho. Um dia, ele recebe uma ligação estranha da própria Emily, pedindo ajuda. Ela tá desesperada, falando umas palavras confusas, meio código. A ligação acaba de repente, e pouco tempo depois, Brandon encontra o corpo dela num túnel perto da escola. Morta. Aí começa tudo. Brandon entra num modo detetive raiz. Ele quer descobrir o que aconteceu com a Emily por conta própria. Não confia na polícia nem em ninguém. Então ele começa a investigar sozinho, fuçando pelos cantos da escola, conversando com quem ela andava, tentando entender aquelas palavras que ela disse no telefone antes de morrer. E a cada passo, ele descobre uma coisa mais esquisita que a outra. Primeiro ele encontra o ex-amigo dele, o Brain, um nerd que ajuda nas investigações, tipo um informante. Com ele, Brandon começa a montar o quebra-cabeça. Emily andava com uma galera perigosa que se envolvia com drogas, e não eram só os valentões da escola, não. Era gente que realmente mexia com crime pesado. Um deles era o Tug, um cara super explosivo, que parece ter uma relação misteriosa com Emily. E o outro é o chefão da parada, um sujeito conhecido só como The Pin, que significa o alfinete. Agora pensa comigo, o Pin é um adolescente também, mas se comporta como um chefão da máfia. Mora com a mãe, anda com uma bengala e tem um clima todo sinistro. Brandon consegue se infiltrar nessa organização, fingindo estar do lado deles, só para chegar mais perto da verdade. Ele vai jogando dos dois lados, blefando, fingindo que sabe mais do que realmente sabe, e vai arrancando informação aqui e ali. Só que o negócio é perigoso. Ele apanha, se machuca, leva golpe e mesmo assim não para. A cada cena, mais coisa estranha aparece. Gente desaparecendo, ameaças, traições e um monte de reviravoltas. E tudo isso com aquele clima tenso, sabe? Como se algo fosse explodir a qualquer momento. E sabe o que é mais maluco? A galera do colégio age como se fossem adultos em um filme noir. Aqueles filmes antigos de detetive. Eles falam todo sério, com frases rápidas e cheias de duplo sentido. Não tem piadinha, nem aquele drama de adolescente comum. Tudo é tratado com uma seriedade absurda, o que deixa tudo mais estranho e curioso. Conforme Brandon vai se aprofundando, ele descobre que a morte da Emily está ligada a um negócio de drogas que deu errado. Ela tinha roubado algo importante, ou sabia demais, e acabou se metendo com a pessoa errada. E quem parecia estar por trás de tudo era o próprio Tug, com quem ela tinha um rolo complicado. Mas tem um porém. Brandon começa a desconfiar que talvez tenha sido tudo arquitetado por alguém ainda mais esperto. E aí a história pega fogo. Tudo começa com o Brandon solitário, aquele garoto que anda com o capuz enfiado na cabeça, vive quieto e não faz questão de ter amigos. Ele já namorou uma garota chamada Emily, mas eles terminaram há um tempo e agora ela sumiu da vida dele. A questão é que ela aparece do nada. Liga pra ele super nervosa pedindo ajuda. E o jeito que ela fala é esquisito. Ela solta umas palavras aleatórias, como brick, poor frisco, tug, coisas que não fazem sentido imediato. Parece que ela tá tentando dizer algo escondido, como se tivesse medo de que alguém estivesse ouvindo. Brandon percebe que aquilo não é normal. Ele tenta ligar de volta, mas não consegue. Daí ele começa a procurar por ela, com a cabeça a mil, tentando entender o que aquelas palavras significam.
É nessa busca que ele vai até um túnel de escoamento de água, um lugar meio escondido, e encontra o corpo da Emily estirado no chão. Ela tá morta, e a partir daí, tudo muda. A dor e a culpa batem forte. Brandon sente que ele devia ter feito alguma coisa antes, que talvez pudesse ter impedido. Então ele resolve agir. Mas ele não quer polícia, não quer conversa. Ele quer justiça do jeito dele. E para isso, ele começa a investigar por conta própria. O primeiro passo é procurar alguém em quem ele confia. O Brain. Esse é um garoto inteligente, meio deslocado, que fica sempre com um livro na mão e observa tudo. Brain vira tipo o Watson dele, ajudando a juntar as peças. Juntos eles tentam entender por onde a Emily andava, com quem ela falava e o que ela quis dizer naquela ligação confusa. Eles descobrem que a Emily tinha se afastado dos antigos amigos e entrado numa turma nova, cheia de gente suspeita. Gente envolvida com drogas, com brigas e com um tipo de submundo que existe dentro da própria escola. Sim, a escola parece normal, mas tem uma galera ali que vive como se fosse parte de uma máfia juvenil. E no meio disso, aparecem nomes novos como o Tug, um cara violento, impulsivo, e o Pin, um sujeito que age como um chefão do crime. Brandon começa a se infiltrar nesse grupo, e ele faz isso na base da coragem. Vai se metendo onde não é chamado, provocando, cutucando os caras certos até ser notado. Ele leva surra, apanha feio, mas não desiste. O objetivo dele é claro: descobrir o que aconteceu com a Emily. E ele está disposto a passar por cima de tudo para chegar lá. Durante essa primeira parte da investigação, Brandon começa a notar que a Emily estava envolvida com algo bem perigoso. Ela tinha se aproximado do Tug. Talvez até tivesse um relacionamento com ele. E tem alguma coisa a ver com drogas. A palavra brick que ela disse no telefone, ele descobre, é usada para se referir a um tijolo de heroína. Ou seja, ela estava envolvida num negócio de tráfico, só que não para por aí. Brandon descobre que um desses tijolos foi adulterado. A droga foi cortada, misturada com outra substância, e isso causou um problemão dentro da organização do PIN. Um dos tijolos deu ruim, e agora tá rolando desconfiança entre os membros do grupo. E quem tá no meio disso tudo? Emily. Brandon, mesmo apanhando, segue firme. Ele começa a armar um plano. Quer se aproximar do PIN, fingindo interesse em entrar pro grupo, para assim descobrir mais. Mas tudo o que ele faz é milimetricamente calculado. Ele observa muito antes de agir, fala pouco, e tenta manter sempre o controle, mesmo quando tá quase desabando por dentro. A gente vê que Brandon não é só inteligente, ele é resistente. Mesmo com o rosto todo machucado e sem dormir direito, ele continua cavando, perguntando, indo atrás de respostas. Porque para ele, não é só sobre justiça. É também sobre amor, saudade, culpa. A Emily pode ter cometido erros, pode ter se metido com gente errada, mas ele ainda se importa com ela. E isso dá força para ele continuar. Depois de descobrir que a Emily estava envolvida com um grupo que mexia com drogas e que a palavra brick significava um pacote de heroína, o Brandon percebe que precisa se infiltrar de verdade na organização para descobrir o que realmente aconteceu. E aí ele começa a se aproximar de uma figura bem esquisita. O Pin. Esse é o chefão do pedaço. Um adolescente que age como um mafioso veterano. Anda de bengala, tem uma postura toda formal, fala com frases enigmáticas e mora com a mãe numa casa meio sombria. Sim, a mãe tá sempre por ali, servindo suco ou sanduíche, como se nada de errado estivesse acontecendo. Totalmente surreal. O Pin comanda o tráfico da região, e mesmo sendo jovem, todos têm medo dele. Ele é calmo, calculista e sempre tem alguém por trás das cortinas, e é justamente por isso que o Brandon precisa entrar no círculo de confiança dele. Mas como? Se metendo em brigas, se mostrando útil, blefando como se soubesse mais do que realmente sabe. Ele vai testando os limites, se colocando em situações perigosas, sempre com um plano escondido na cabeça. Quem não gosta nada disso é o Tug, o braço direito do Pin, mas que age por conta própria. O Tug é explosivo, meio sem controle, e está claramente envolvido emocionalmente com a Emily. Brandon percebe isso logo. O Tug ainda estava apaixonado por ela, ou se sentia culpado, não dá para saber de cara. O fato é que ele não confia no Brandon, e os dois vivem numa tensão constante. Uma hora parece que vão se matar, outra hora parece que viraram aliados temporários.
Nesse ponto do filme, a tensão sobe bastante. Brandon começa a ter acessos de dor. Tá sempre machucado, anda mancando, com o rosto inchado. Mas continua firme. Ele percebe que o tal brick de heroína que deu problema foi adulterado por alguém dentro da organização, e isso causou um rombo. Pior, Emily estava conectada a isso. Talvez ela tivesse roubado parte da droga ou descoberto algo que não deveria. E tem outra figura entrando no jogo, a Laura. Ela é uma garota misteriosa que vive nas festas da elite estudantil, meio sedutora, cheia de segredos. Laura começa a se aproximar do Brandon, se oferecendo para ajudar. Mas o clima é estranho. Ele não confia nela. E a gente também não. Ela sabe mais do que diz, mas fica sempre falando por meias palavras. E o Brandon sabe que ela pode estar mentindo, só não entende ainda o quanto. Enquanto isso, o Pin começa a desconfiar do Tug. Eles começam a ter desentendimentos. E Brandon fica no meio dos dois. Ele percebe que o grupo está prestes a rachar. Tug quer agir por impulso, resolver tudo na força. O Pin prefere manter o controle. Brandon usa isso a seu favor. Ele fica alimentando a tensão entre os dois para que um acabe destruindo o outro. Tudo para chegar na verdade sobre a Emily. Brandon é aquele tipo calado, inteligente, meio na dele, que já teve uma namorada chamada Emily, mas agora tá sozinho. Um dia, ele recebe uma ligação estranha da própria Emily, pedindo ajuda. Ela tá desesperada, falando umas palavras confusas, meio código. A ligação acaba de repente, e pouco tempo depois, Brandon encontra o corpo dela num túnel perto da escola. Morta. Aí começa tudo. Brandon entra num modo detetive raiz. Ele quer descobrir o que aconteceu com a Emily por conta própria. Não confia na polícia nem em ninguém. Então ele começa a investigar sozinho, fuçando pelos cantos da escola, conversando com quem ela andava, tentando entender aquelas palavras que ela disse no telefone antes de morrer. E a cada passo, ele descobre uma coisa mais esquisita que a outra. Primeiro ele encontra o ex-amigo dele, o Brain, um nerd que ajuda nas investigações, tipo um informante. Com ele, Brandon começa a montar o quebra-cabeça. Emily andava com uma galera perigosa que se envolvia com drogas, e não eram só os valentões da escola, não. Era gente que realmente mexia com crime pesado. Um deles era o Tug, um cara super explosivo, que parece ter uma relação misteriosa com Emily. E o outro é o chefão da parada, um sujeito conhecido só como The Pin, que significa o alfinete. Agora pensa comigo, o Pin é um adolescente também, mas se comporta como um chefão da máfia. Mora com a mãe, anda com uma bengala e tem um clima todo sinistro. Brandon consegue se infiltrar nessa organização, fingindo estar do lado deles, só para chegar mais perto da verdade. Ele vai jogando dos dois lados, blefando, fingindo que sabe mais do que realmente sabe, e vai arrancando informação aqui e ali. Só que o negócio é perigoso. Ele apanha, se machuca, leva golpe, e mesmo assim não para. A cada cena, mais coisa estranha aparece. Gente desaparecendo, ameaças, traições e um monte de reviravoltas. E tudo isso com aquele clima tenso, sabe? Como se algo fosse explodir a qualquer momento. E sabe o que é mais maluco? A galera do colégio age como se fossem adultos em um filme no ar. Aqueles filmes antigos de detetive. Eles falam todo sério, com frases rápidas e cheias de duplo sentido. Não tem piadinha, nem aquele drama de adolescente comum. Tudo é tratado com uma seriedade absurda, o que deixa tudo mais estranho e curioso. Conforme Brandon vai se aprofundando, ele descobre que a morte da Emily está ligada a um negócio de drogas que deu errado. Ela tinha roubado algo importante, ou sabia demais, e acabou se metendo com a pessoa errada. E quem parecia estar por trás de tudo era o próprio Tug, com quem ela tinha um rolo complicado. Mas tem um porém. Brandon começa a desconfiar que talvez tenha sido tudo arquitetado por alguém ainda mais esperto. E aí a história pega fogo. Tudo começa com o Brandon solitário, aquele garoto que anda com o capuz enfiado na cabeça, vive quieto e não faz questão de ter amigos. Ele já namorou uma garota chamada Emily, mas eles terminaram há um tempo e agora ela sumiu da vida dele. A questão é que ela aparece do nada. Liga pra ele super nervosa pedindo ajuda. E o jeito que ela fala é esquisito. Ela solta umas palavras aleatórias, como brick, poor frisco, tug, coisas que não fazem sentido imediato. Parece que ela tá tentando dizer algo escondido, como se tivesse medo de que alguém estivesse ouvindo.
Brandon percebe que aquilo não é normal. Ele tenta ligar de volta, mas não consegue. Daí ele começa a procurar por ela, com a cabeça a mil, tentando entender o que aquelas palavras significam. É nessa busca que ele vai até um túnel de escoamento de água, um lugar meio escondido, e encontra o corpo da Emily estirado no chão. Ela tá morta, e a partir daí, tudo muda. A dor e a culpa batem forte. Brandon sente que ele devia ter feito alguma coisa antes, que talvez pudesse ter impedido. Então ele resolve agir. Mas ele não quer polícia, não quer conversa. Ele quer justiça do jeito dele. E para isso, ele começa a investigar por conta própria. O primeiro passo é procurar alguém em quem ele confia. O Brain. Esse é um garoto inteligente, meio deslocado, que fica sempre com um livro na mão e observa tudo. Brain vira tipo o Watson dele, ajudando a juntar as peças. Juntos eles tentam entender por onde a Emily andava, com quem ela falava e o que ela quis dizer naquela ligação confusa. Eles descobrem que a Emily tinha se afastado dos antigos amigos e entrado numa turma nova, cheia de gente suspeita. Gente envolvida com drogas, com brigas e com um tipo de submundo que existe dentro da própria escola. Sim, a escola parece normal, mas tem uma galera ali que vive como se fosse parte de uma máfia juvenil. E no meio disso, aparecem nomes novos como o Tug, um cara violento, impulsivo, e o Pin, um sujeito que age como um chefão do crime. Brandon começa a se infiltrar nesse grupo. E ele faz isso na base da coragem. Vai se metendo onde não é chamado, provocando, cutucando os caras certos até ser notado. Ele leva surra, apanha feio, mas não desiste. O objetivo dele é claro: descobrir o que aconteceu com a Emily. E ele está disposto a passar por cima de tudo para chegar lá. Durante essa primeira parte da investigação, Brandon começa a notar que a Emily estava envolvida com algo bem perigoso. Ela tinha se aproximado do Tug. Talvez até tivesse um relacionamento com ele. E tem alguma coisa a ver com drogas. A palavra brick que ela disse no telefone, ele descobre, é usada para se referir a um tijolo de heroína. Ou seja, ela estava envolvida num negócio de tráfico, só que não para por aí. Brandon descobre que um desses tijolos foi adulterado. A droga foi cortada, misturada com outra substância, e isso causou um problemão dentro da organização do PIN. Um dos tijolos deu ruim, e agora tá rolando desconfiança entre os membros do grupo. E quem tá no meio disso tudo? Emily. Brandon, mesmo apanhando, segue firme. Ele começa a armar um plano. Quer se aproximar do PIN, fingindo interesse em entrar pro grupo, para assim descobrir mais. Mas tudo o que ele faz é milimetricamente calculado. Ele observa muito antes de agir, fala pouco, e tenta manter sempre o controle, mesmo quando tá quase desabando por dentro. A gente vê que Brandon não é só inteligente, ele é resistente. Mesmo com o rosto todo machucado e sem dormir direito, ele continua cavando, perguntando, indo atrás de respostas. Porque para ele, não é só sobre justiça. É também sobre amor, saudade, culpa. A Emily pode ter cometido erros, pode ter se metido com gente errada, mas ele ainda se importa com ela. E isso dá força para ele continuar. Depois de descobrir que a Emily estava envolvida com um grupo que mexia com drogas e que a palavra brick significava um pacote de heroína, o Brandon percebe que precisa se infiltrar de verdade na organização para descobrir o que realmente aconteceu. E aí ele começa a se aproximar de uma figura bem esquisita. O Pin. Esse é o chefão do pedaço. Um adolescente que age como um mafioso veterano. Anda de bengala, tem uma postura toda formal, fala com frases enigmáticas e mora com a mãe numa casa meio sombria. Sim, a mãe tá sempre por ali, servindo suco ou sanduíche, como se nada de errado estivesse acontecendo. Totalmente surreal. O Pin comanda o tráfico da região. E mesmo sendo jovem, todos têm medo dele. Ele é calmo, calculista e sempre tem alguém por trás das cortinas. E é justamente por isso que o Brandon precisa entrar no círculo de confiança dele. Mas como? Se metendo em brigas, se mostrando útil, blefando como se soubesse mais do que realmente sabe. Ele vai testando os limites, se colocando em situações perigosas, sempre com um plano escondido na cabeça. Quem não gosta nada disso é o Tug, o braço direito do Pin, mas que age por conta própria. O Tug é explosivo, meio sem controle, e tá claramente envolvido emocionalmente com a Emily. Brandon percebe isso logo. O Tug ainda estava apaixonado por ela,
ou se sentia culpado, não dá pra saber de cara. O fato é que ele não confia no Brandon, e os dois vivem numa tensão constante. Uma hora parece que vão se matar, outra hora parece que viraram aliados temporários. Nesse ponto do filme, a tensão sobe bastante. Brandon começa a ter acessos de dor. Tá sempre machucado, anda mancando, com o rosto inchado. Mas continua firme. Ele percebe que o tal brick de heroína que deu problema foi adulterado por alguém dentro da organização, e isso causou um rombo. Pior, Emily estava conectada a isso. Talvez ela tivesse roubado parte da droga ou descoberto algo que não deveria. E tem outra figura entrando no jogo, a Laura. Ela é uma garota misteriosa que vive nas festas da elite estudantil, meio sedutora, cheia de segredos. Laura começa a se aproximar do Brandon, se oferecendo para ajudar. Mas o clima é estranho. Ele não confia nela. E a gente também não. Ela sabe mais do que diz, mas fica sempre falando por meias palavras. E o Brandon sabe que ela pode estar mentindo, só não entende ainda o quanto. Enquanto isso, o Pin começa a desconfiar do Tug. Eles começam a ter desentendimentos. E Brandon fica no meio dos dois. Ele percebe que o grupo está prestes a rachar. Tug quer agir por impulso, resolver tudo na força. O Pin prefere manter o controle. Brandon usa isso a seu favor. Ele fica alimentando a tensão entre os dois para que um acabe destruindo o outro. Tudo para chegar na verdade sobre a Emily. Brandon é aquele tipo calado, inteligente, meio na dele, que já teve uma namorada chamada Emily, mas agora tá sozinho. Um dia, ele recebe uma ligação estranha da própria Emily, pedindo ajuda. Ela tá desesperada, falando umas palavras confusas, meio código. A ligação acaba de repente, e pouco tempo depois, Brandon encontra o corpo dela num túnel perto da escola. Morta. Aí começa tudo. Brandon entra num modo detetive raiz. Ele quer descobrir o que aconteceu com a Emily por conta própria. Não confia na polícia nem em ninguém. Então ele começa a investigar sozinho, fuçando pelos cantos da escola, conversando com quem ela andava, tentando entender aquelas palavras que ela disse no telefone antes de morrer. E a cada passo, ele descobre uma coisa mais esquisita que a outra. Primeiro ele encontra o ex-amigo dele, o Brain, um nerd que ajuda nas investigações, tipo um informante. Com ele, Brandon começa a montar o quebra-cabeça. Emily andava com uma galera perigosa que se envolvia com drogas, e não eram só os valentões da escola, não. Era gente que realmente mexia com crime pesado. Um deles era o Tug, um cara super explosivo, que parece ter uma relação misteriosa com Emily. E o outro é o chefão da parada, um sujeito conhecido só como The Pin, que significa o alfinete. Agora pensa comigo, o Pin é um adolescente também, mas se comporta como um chefão da máfia. Mora com a mãe, anda com uma bengala e tem um clima todo sinistro. Brandon consegue se infiltrar nessa organização, fingindo estar do lado deles, só para chegar mais perto da verdade. Ele vai jogando dos dois lados, blefando, fingindo que sabe mais do que realmente sabe, e vai arrancando informação aqui e ali. Só que o negócio é perigoso. Ele apanha, se machuca, leva golpe, e mesmo assim não para. A cada cena, mais coisa estranha aparece. Gente desaparecendo, ameaças, traições e um monte de reviravoltas. E tudo isso com aquele clima tenso, sabe? Como se algo fosse explodir a qualquer momento. E sabe o que é mais maluco? A galera do colégio age como se fossem adultos em um filme noir. Aqueles filmes antigos de detetive. Eles falam todo sério, com frases rápidas e cheias de duplo sentido. Não tem piadinha, nem aquele drama de adolescente comum. Tudo é tratado com uma seriedade absurda, o que deixa tudo mais estranho e curioso. Conforme Brandon vai se aprofundando, ele descobre que a morte da Emily está ligada a um negócio de drogas que deu errado. Ela tinha roubado algo importante, ou sabia demais, e acabou se metendo com a pessoa errada. E quem parecia estar por trás de tudo era o próprio Tug, com quem ela tinha um rolo complicado. Mas tem um porém. Brandon começa a desconfiar que talvez tenha sido tudo arquitetado por alguém ainda mais esperto. E aí a história pega fogo. Tudo começa com o Brandon solitário, aquele garoto que anda com o capuz enfiado na cabeça, vive quieto e não faz questão de ter amigos. Ele já namorou uma garota chamada Emily, mas eles terminaram há um tempo e agora ela sumiu da vida dele. A questão é que ela aparece do nada. Liga pra ele super nervosa pedindo ajuda. E o jeito que ela fala é esquisito.
Ela solta umas palavras aleatórias, como brick, poor frisco, tug, coisas que não fazem sentido imediato. Parece que ela está tentando dizer algo escondido, como se tivesse medo de que alguém estivesse ouvindo. Brandon percebe que aquilo não é normal. Ele tenta ligar de volta, mas não consegue. Daí ele começa a procurar por ela, com a cabeça a mil, tentando entender o que aquelas palavras significam. É nessa busca que ele vai até um túnel de escoamento de água, um lugar meio escondido, e encontra o corpo da Emily estirado no chão. Ela está morta, e a partir daí, tudo muda. A dor e a culpa batem forte. Brandon sente que ele devia ter feito alguma coisa antes, que talvez pudesse ter impedido. Então ele resolve agir. Mas ele não quer polícia, não quer conversa. Ele quer justiça do jeito dele. E para isso, ele começa a investigar por conta própria. O primeiro passo é procurar alguém em quem ele confia. O Brain. Esse é um garoto inteligente, meio deslocado, que fica sempre com um livro na mão e observa tudo. Brain vira tipo o Watson dele, ajudando a juntar as peças. Juntos eles tentam entender por onde a Emily andava, com quem ela falava e o que ela quis dizer naquela ligação confusa. Eles descobrem que a Emily tinha se afastado dos antigos amigos e entrado numa turma nova, cheia de gente suspeita. Gente envolvida com drogas, com brigas e com um tipo de submundo que existe dentro da própria escola. Sim, a escola parece normal, mas tem uma galera ali que vive como se fosse parte de uma máfia juvenil. E no meio disso, aparecem nomes novos como o Tug, um cara violento, impulsivo, e o Pin, um sujeito que age como um chefão do crime. Brandon começa a se infiltrar nesse grupo. E ele faz isso na base da coragem. Vai se metendo onde não é chamado, provocando, cutucando os caras certos até ser notado. Ele leva surra, apanha feio, mas não desiste. O objetivo dele é claro: descobrir o que aconteceu com a Emily. E ele está disposto a passar por cima de tudo para chegar lá. Durante essa primeira parte da investigação, Brandon começa a notar que a Emily estava envolvida com algo bem perigoso. Ela tinha se aproximado do Tug, talvez até tivesse um relacionamento com ele. E tem alguma coisa a ver com drogas. A palavra brick que ela disse no telefone, ele descobre, é usada para se referir a um tijolo de heroína. Ou seja, ela estava envolvida num negócio de tráfico, só que não para por aí. Brandon descobre que um desses tijolos foi adulterado. A droga foi cortada, misturada com outra substância, e isso causou um problemão dentro da organização do PIN. Um dos tijolos deu ruim, e agora tá rolando desconfiança entre os membros do grupo. E quem tá no meio disso tudo? Emily. Brandon, mesmo apanhando, segue firme. Ele começa a armar um plano. Quer se aproximar do PIN, fingindo interesse em entrar pro grupo, para assim descobrir mais. Mas tudo o que ele faz é milimetricamente calculado. Ele observa muito antes de agir, fala pouco, e tenta manter sempre o controle, mesmo quando tá quase desabando por dentro. A gente vê que Brandon não é só inteligente, ele é resistente. Mesmo com o rosto todo machucado e sem dormir direito, ele continua cavando, perguntando, indo atrás de respostas. Porque para ele, não é só sobre justiça, é também sobre amor, saudade, culpa. A Emily pode ter cometido erros, pode ter se metido com gente errada, mas ele ainda se importa com ela. E isso dá força para ele continuar. Depois de descobrir que a Emily estava envolvida com um grupo que mexia com drogas e que a palavra brick significava um pacote de heroína, o Brandon percebe que precisa se infiltrar de verdade na organização para descobrir o que realmente aconteceu. E aí ele começa a se aproximar de uma figura bem esquisita. O Pin. Esse é o chefão do pedaço. Um adolescente que age como um mafioso veterano. Anda de bengala, tem uma postura toda formal, fala com frases enigmáticas e mora com a mãe numa casa meio sombria. Sim, a mãe tá sempre por ali, servindo suco ou sanduíche, como se nada de errado estivesse acontecendo. Totalmente surreal. O Pin comanda o tráfico da região, e mesmo sendo jovem, todos têm medo dele. Ele é calmo, calculista e sempre tem alguém por trás das cortinas, e é justamente por isso que o Brandon precisa entrar no círculo de confiança dele. Mas como? Se metendo em brigas, se mostrando útil, blefando como se soubesse mais do que realmente sabe. Ele vai testando os limites, se colocando em situações perigosas, sempre com um plano escondido na cabeça. Quem não gosta nada disso é o Tug, o braço direito do Pin.
mas que age por conta própria. O Tug é explosivo, meio sem controle, e tá claramente envolvido emocionalmente com a Emily. Brandon percebe isso logo. O Tug ainda estava apaixonado por ela, ou se sentia culpado, não dá para saber de cara. O fato é que ele não confia no Brandon, e os dois vivem numa tensão constante. Uma hora parece que vão se matar, outra hora parece que viraram aliados temporários. Nesse ponto do filme, a tensão sobe bastante. Brandon começa a ter acessos de dor. Tá sempre machucado, anda mancando, com o rosto inchado. Mas continua firme. Ele percebe que o tal brick de heroína que deu problema foi adulterado por alguém dentro da organização, e isso causou um rombo. Pior, Emily estava conectada a isso. Talvez ela tivesse roubado parte da droga ou descoberto algo que não deveria. E tem outra figura entrando no jogo, a Laura. Ela é uma garota misteriosa que vive nas festas da elite estudantil, meio sedutora, cheia de segredos. Laura começa a se aproximar do Brandon, se oferecendo para ajudar. Mas o clima é estranho. Ele não confia nela. E a gente também não. Ela sabe mais do que diz, mas fica sempre falando por meias palavras. E o Brandon sabe que ela pode estar mentindo, só não entende ainda o quanto. Enquanto isso, o Pin começa a desconfiar do Tug. Eles começam a ter desentendimentos. E Brandon fica no meio dos dois. Ele percebe que o grupo está prestes a rachar. Tug quer agir por impulso, resolver tudo na força. O Pin prefere manter o controle. Brandon usa isso a seu favor. Ele fica alimentando a tensão entre os dois para que um acabe destruindo o outro. Tudo para chegar na verdade sobre a Emily. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.